Essa expressão aqui, então, ela representa a lei de Gauss, que a gente pode chamar da lei de Gauss na matéria, né, porque ela inclui aqui, com essa constante dielétrica, né, a influência de um material diferente do vácuo presente aí dentro da superfície gaussiana, né? Então, essa expressão aqui integral, ela representa a lei de Gauss na sua forma mais geral, a gente pode dizer, né? Forma mais geral, porque ela também é válida para o vácuo, né? E ela vai representar exatamente a lei de Gauss no vácuo que a gente viu anteriormente. Simplesmente se o caso for, né, se a matéria que existe, o dielétrico, vou dizer, o espaço ali for preenchido por vácuo, então a gente tem a constante dielétrica igual a 1, e aí a lei de Gauss ela se torna igual a lei de Gauss no vácuo, né? Então a forma mais geral ela também representa, também soluciona os problemas, também pode ser aplicada no vácuo. Lembrando que a constante K, por definição, vai ser igual a 1 no vácuo. É importante lembrar também que o que significa esse somatório de cargas livres, né? Então, as cargas livres a gente considera apenas as cargas que podem se movimentar, né? Então, são as cargas que elas podem movimentar-se, podem pela ação de um campo elétrico. E aí, no caso do nosso exemplo aqui das placas paralelas carregadas, são as cargas que estão no condutor, né, na superfície do condutor, porque as cargas que estão no dielétrico, no isolante, elas estão presas à estrutura atômica, né, da matéria ali. Então elas não se movimentam, elas se polarizam, né, isso é uma distorção na eletrosfera, mas elas não saem daquele átomo, daquela molécula. Ao contrário das cargas livres que estão nos condutores, elas sim, elas podem se movimentar, né, de um átomo para outro. Então isso que a gente considera, que são consideradas as cargas livres. Portanto, nesse caso, para a aplicação da lei Gauss da matéria, as cargas livres é somente as cargas que estão presentes em um condutor ou que estão no espaço livre para se locomover, né, devido à ação de um campo elétrico. E as cargas induzidas, então, que são as cargas presentes dentro do dielétrico, né, então a influência do dielétrico, ele está quantizado na exatamente a influência dele é quantizado pela constante K. Então ele está inserido, o efeito dele, né, no sistema ele está inserido exatamente nessa constante aqui, certo? Na constante K, que é a constante dielétrica, né? Se a gente pegar um capacitor de placas paralelas com uma carga Q, certo? Então, vamos fazer aqui um experimento, né? Uma suposição, uma análise. Supomos que a gente tenhamos aqui um capacitor de placas paralelas, ele tem uma capacitância, vamos chamar uma capacitância C, uma capacitância C0, tá? É a condição inicial. Esse capacitor aqui ele tem então uma quantidade de cargas Q acumulada nas suas placas e uma diferença de potencial que vamos chamar de entre as placas de um delta V0, certo? Então a capacitância C0 aqui desse capacitor, né, pela definição de capacitância, ele é a quantidade de cargas dividido pela a razão entre a quantidade de cargas pela diferença de potencial. Então, Q sobre delta V0 é uma forma de definir a capacitância desse elemento. Ou a gente pode também definir em função das características geométricas, né, que a gente não vai usar nesse caso aqui.
Se o que tem entre essas placas aqui é vácuo, certo? Vamos imaginar que é o vácuo, então a gente vamos chamar aqui, vamos dizer que o campo elétrico que é estabelecido entre essas placas é um campo elétrico no vácuo, um E0, um campo elétrico básico, né? Que essas cargas aqui, essa placa com carga positiva e essa com carga Q negativa está gerando campo uniforme E0, que eu chamei de E0, tá? Então essa aqui é a capacitância C0. E essa diferença de potencial, a gente pode escrever ela também como em função do campo elétrico, né? A diferença de potencial ΔV0 entre as duas placas, a gente pode escrever como a intensidade do campo elétrico vezes a distância que separa essas duas placas, né? Então a gente tem essa separação D, a gente já viu que o potencial entre duas placas paralelas é igual ao campo elétrico entre essas duas placas vezes a distância D, né? Então a gente pode representar também esse ΔV0 para este caso aqui. Ele pode ser escrito como a intensidade do campo, que eu chamei do campo E0, vezes a distância D, certo? Então a capacitância a gente pode escrever também como a carga Q que está acumulada, e aí substituindo o ΔV0 por o campo E0 vezes a distância D, certo? Agora inserindo um dielétrico nesse mesmo capacitor, exatamente nesse mesmo capacitor aqui, apenas inserindo um dielétrico, sem alterar a carga, inserindo um dielétrico, sem alterar a carga Q, então, se eu pegar o mesmo capacitor, pondo aqui com a mesma quantidade de carga Q e inserirmos um material dielétrico aqui que preencha completamente, né, o espaço entre as placas, então, a gente tem um dielétrico aqui, um material com uma constante K, certo? Então agora a capacitância, nesse caso, a gente pode escrever novamente como uma capacitância, só que vamos chamar simplesmente uma capacitância C1 aqui podemos chamar, tá? Ele vai ser dado pela razão entre a quantidade de carga, que não foi alterada, nós estamos assumindo que a carga não se alterou, né? Então a carga é a mesma, dividida pelo potencial. Só que nesse caso, se a carga não alterou, certo? E a gente inseriu, vou chamar aqui um ΔV1, tá? A gente inseriu um dielétrico nesse mesmo capacitor aqui, né? Mesma carga, mesma dimensão das placas, etc. Só que vamos fazer uma análise se esse potencial, se ele vai permanecer o mesmo ou não, né? Bom, esse campo elétrico aqui que a gente considerou aqui anteriormente, né? Ele é exatamente o campo elétrico, a gente pode considerar que é o campo elétrico das cargas livres. Ele é igual ao campo elétrico das cargas livres, gerado com essa placa em paralelo aqui, com vácuo entre elas, né? É exatamente essa condição. Então, quando a gente insere o dielétrico aqui, né, a gente já viu que o campo elétrico agora total, que deduziu anteriormente, que o campo elétrico final que vai ser estabelecido aqui agora, né, no interior dessa placa, deixa eu ver se eu mudar uma cor aqui. Então, a gente vai ter um campo elétrico E aqui dentro desse capacitor, que agora, né, a gente fez anteriormente a dedução que com a presença do dielétrico, esse campo elétrico ele passa a ser o campo elétrico que era das cargas livres, o E0, só que dividido pela constante dielétrica K desse material. Então esse campo elétrico, a intensidade desse campo elétrico aqui, ele é alterada, né? E ele vai reduzir,
Ele reduz por um fator de K. Essa constante aqui adimensional, o dielétrico aqui ele tem uma constante que vale um valor maior do que 1, dependendo do material que é utilizado, então a intensidade do campo elétrico aqui dentro ela cai, ela diminui, certo? Qual que é o efeito disso sobre a capacitância, então, desse elemento, quando a gente inseriu um dielétrico aí dentro? O campo elétrico total, né, resultante, ele diminui. Então, o potencial ΔV1, ele tem que continuar valendo aquela relação que o potencial elétrico entre duas placas paralelo, ele pode ser dado pelo produto da intensidade do campo elétrico vezes a distância entre essas placas, certo? Essa relação aqui. Então, agora se o meu campo elétrico diminuiu aqui, então o meu potencial também vai ter que diminuir, né? Se a gente não está alterando nem a carga, certo? A carga permanece a mesma e a distância entre as placas também não foi alterada. Então vejam só, a distância não foi alterada e a carga não foi alterada. Então o ΔV ele vai ter que diminuir também na mesma proporção, ou seja, agora o campo elétrico é E0 sobre K, né, que é a constante dielétrica, vezes a distância D que não foi alterada. Então se a gente substituir aqui na capacitância, a gente tem que essa capacitância que eu chamei C1, que é simplesmente inserindo um dielétrico entre aquelas duas placas, é a razão entre a quantidade de cargas Q, que não foi alterada, dividido por o campo elétrico das cargas livres, E0, vezes a distância D, dividido por a constante K. Se a gente fizer agora a razão, qual que é a razão, qual que é a proporção da capacitância C1 dividido por C0, certo? Ou seja, pegar essa capacitância C1 aqui e dividir pelo que esse fator que eu chamei aqui anteriormente de C0. Tá? Que é a minha capacitância sem o dielétrico, né? Do mesmo elemento, das mesmas placas sem o dielétrico. Então, C1, nós encontramos aqui essa expressão aqui, né? Carga Q dividido por E0 D dividido por K, ou o que a gente pode reescrever também como carga Q vezes a constante K dividido por E0 vezes D, né? Assim, a gente pode escrever dessa forma aqui também. Então, a capacitância C1 ela pode ser escrita como Q vezes a constante K dividida por o campo elétrico das cargas livres vezes a distância D, dividido pela capacitância C0, que é exatamente essa expressão aqui, né, que a gente tinha chegado. Então, a carga Q, que é igual, dividido pelo campo elétrico das cargas livres vezes a distância D. E aí a gente vê que isso aqui simplifica, né? E0 vezes D permanece igual, ou seja, a razão entre a capacitância 1, que é com o dielétrico, pela capacitância C0, que é sem o dielétrico, ela é igual a exatamente a constante K. Ela é dada pela constante K. Ou seja, constante K é um valor maior do que 1. Então, o capacitor com o dielétrico, que é o capacitor C1, a mesma placa, aliás, ele tem uma capacitância que é aumentada K vezes, certo? Ela é uma capacitância que ela é aumentada por um fator, ou é multiplicada aí por um fator K, que é exatamente a constante dielétrica, o valor da constante dielétrica do material que foi colocado entre as placas.
Então, o que que essa análise aqui ela é importante para a gente ver, né? O efeito no capacitor, na capacitância de um componente eletrônico aí, né? É com a inserção de um capacitor, se as cargas permanecem inalteradas, ou seja, para a mesma quantidade de cargas que existem entre as placas, sem alterar a dimensão das placas, sem alterar a área ou a separação das cargas, apenas inserindo um elemento dielétrico entre elas, a gente consegue ampliar ou aumentar a capacitância daquele elemento várias vezes, né? Dependendo aí do dielétrico. Se a gente colocar, por exemplo, como a gente viu lá, então se a gente inserir, cadê a tabelinha com algumas constantes aqui? Um dielétrico de papel, certo? Ou seja, inserir uma camada de papel entre aquelas duas placas para mesmo tamanho, para mesma dimensão, mesma área, mesma separação das placas, a gente vai aumentar a capacitância 3,5 vezes. Se ao invés de papel for inserido um dielétrico de porcelana, essa capacitância vai ser aumentada mais de 6 vezes, certo? Okay? Então, a função do dielétrico é a função na aplicação de capacitores, né, que a gente tem em análise de circuitos aí, a ampla utilização de capacitores, né, na engenharia. O dielétrico ele é muito utilizado para aumentar justamente a capacitância, ou seja, a gente consegue uma maior capacitância, maior razão de carga por volts aplicado, com a mesma dimensão do capacitor, né? Ou seja, apenas inserindo ou a gente consegue a mesma, às vezes, miniaturizar um capacitor, né? Aumentar a capacitância dele, sem aumentar muito o tamanho, mas inserindo lá um dielétrico entre as placas. Por isso a função do dielétrico entre as placas. Só que o dielétrico, ele tem, todo o material, ele tem uma capacidade, ou seja, uma certa tensão que ele suporta, porque o dielétrico ele tem que continuar funcionando como um isolante, certo? Então o dielétrico ele é um isolante e ele tem que continuar sendo assim, ou seja, ele não pode permitir a fluir cargas através dele, né? Então o dielétrico ele tem que continuar para ele amplificar aqui a capacitância, né, do elemento, ou seja, para ele aumentar, ele tem que continuar como um isolante. Se ele, por acaso, conduzir corrente elétrica através dele, então ele deixa de ser isolante e aí ele também não é mais um dielétrico. Ele não está fazendo mais a função aqui de um dielétrico. Ou seja, se esse material aqui ele passar a conduzir corrente elétrica através dele, né, e aí então ele vai permitir fluir uma corrente, uma circulação de cargas, uma corrente pelo material, então se fluir uma corrente por aqui, né, através do dielétrico, ele já não está mais agindo como um dielétrico e aí a capacitância, aliás, a fluir corrente de uma placa para outra significa que foi fechado um curto-circuito aqui entre as duas placas, né? Então a gente não tem mais duas placas condutoras, na verdade isso aqui tudo virou um condutor só conectado. Então a gente perde totalmente aqui a capacitância desse elemento, né? Então tem que haver continuar havendo a isolação elétrica, ou seja, o dielétrico tem que não permitir a passagem de corrente de uma carga para outra, de cargas, né? E então ele continua sendo um isolante para um certo potencial, ou seja, ele para um potencial no limite em que ele suporta, que ele não permite a passagem de corrente elétrica. E a gente tem aí, então, o potencial máximo que ele suporta, potencial elétrico máximo, é medido em volts, né? É o que a gente chama de rigidez dielétrica. E a rigidez dielétrica é qual é o máximo, diferença de potencial, na verdade, por metro, né? Então, ou seja, qual a máxima intensidade de campo elétrico que ele suporta
sem permitir, sem em que ele rompa a sua capacidade de isolação, né? Então, que ele para campos elétricos muito intensos, ele vai, como o ar, por exemplo, né? Quando o raio, a nuvem, a diferença de potencial entre a nuvem e o solo, ela ultrapassa um campo elétrico muito forte. O ar, que normalmente é isolante, que é um dielétrico, ele passa a ser um condutor. A gente tem a ruptura da rigidez dielétrica do ar. E aí o próprio ar passa a ser um caminho para a corrente elétrica, né? No exemplo de um raio. Entre um capacitor, quando a gente expõe o capacitor, se o capacitor tem lá a especificação dele, ele suporta até 100 volts. Se a gente conectar ele a uma amplitude, uma fonte de 120, 150 volts acima, em algum momento o dielétrico que tem entre as placas, ele não suporta a intensidade do campo elétrico que a gente está gerando entre eles e ele rompe a sua rigidez e aquele isolante, que até então era isolante, ele passa a ser um condutor e permite a passagem de corrente, ele vira um curto-circuito. E o capacitor está danificado, né? Pode ser descartado. Então esse limite da rigidez dielétrica do dielétrico que é utilizado, ele limita também a tensão máxima. Ele vai limitar aí a tensão máxima de utilização do capacitor, certo? Aquela tensão que a gente vê especificada aí nos capacitores. Que acima dessa tensão, em algum momento, o dielétrico ele não vai suportar o campo elétrico intenso que é gerado e vai fechar um curto-circuito entre as placas do capacitor, né? Certo? Então, essa rigidez dielétrica, ela é uma medida do campo elétrico máximo que o material que o dielétrico suporta, certo? Então a gente tem valores aí dado em kV por metro para os limites que diferentes materiais dielétricos suportam, né? Então, por exemplo, o ar, né, o próprio ar atmosférico aí, ele tem uma rigidez dielétrica da ordem de 3.000 kV por metro, certo? Então ele suporta aí até aproximadamente 3.000 kV ou 3 megavolts por metro, né, de campo elétrico, né? Lembrem que a unidade lá, o campo, daquela mesma relação que a gente tem, potencial é igual a campo elétrico vezes a distância, a gente pode ter que o campo elétrico também pode ser calculado pela diferença de potencial dividido pela distância, ou seja, em unidades aqui de volt por metro, né? É outra forma de mensurar o campo elétrico. Então isso aqui significa essa diferença de potencial. Se a gente pegar entre o ar um ponto, né, a 1 metro de distância ao outro, quando tem um campo elétrico tão intenso, significa que em 1 metro de distância a gente está produzindo 3.000 volts ou 3.000 kilovolts de diferença de potencial, né, entre esse ponto A e esse ponto B, né? Isso significa esse campo elétrico. É um campo elétrico tão intenso que ele está gerando essa diferença de potencial, né? Essa aqui é a rigidez. Acima de 3.000 kV por metro, o campo elétrico mais intenso que isso, o ar ele deixa de ser um isolante, né, e aproximadamente, né, isso depende das condições de umidade, também temperatura do ar, né, isso vai variar também. Mas então acima desse valor aqui, né, aproximadamente, o ar deixa de ser um dielétrico, deixa de ser um isolante e pode permitir a passagem de corrente. Então funciona como um condutor também, né, o efeito ele vai se comportar como um condutor. Outros exemplos que a gente tem aí no material que a gente viu, papel e, por exemplo, poliestireno, a gente pode pegar só como exemplos aqui, papel, a rigidez dielétrica de 24.000 kV por metro, tá? E poliestireno, um tipo de
Poliestireno, um tipo de resina plástica, né? Na verdade aqui, copiei o poliestireno, que está no nosso livro aí de referência 24.000 kV por metro. A diferença, a rigidez dele, e o do papel cerca de 16.000 kV por metro, certo? Então, a gente vai ver mais em seguida aqui que ao inserir um dielétrico, né, a gente viu aqui que a capacitância, né, para a mesma placa, para a mesma área, dimensão de placa, ela é aumentada pelo fator de K. Só que por outro lado, a inserção de um dielétrico ele vai interferir aqui, a relação o dielétrico e a distância dele vai interferir em qual que é a máxima tensão que o capacitor ele vai suportar antes de romper a rigidez dielétrica desse elemento que está colocado como isolante entre as placas do condutor, certo?